pessoal, mais um episódio, 11º episódio, e nós trouxemos hoje, né, Ale? Cara, nós trouxemos uma convidada, ela simplesmente cuida da saúde da mulher, bicho. Ela cuida da saúde da mulher. E aí vem a questão da saúde física, da saúde psicológica e principalmente, cara, a fé. Então ela vai trocar uma ideia com a gente aqui com o Poder Sem Limites. E você, ó, mulher, que tá aí assistindo a gente agora, vai entender um pouco mais a sua cabecinha, seja casada, solteira, com ou sem filhos, dentro da família, com o pai, com a mãe, para que o seu caminho possa ser um caminho muito mais fácil, sem lombada, sem buraco e sem pedreira, né não, Ale? É isso aí, ó, saúde espiritual, gente. Você vê, coisa linda. Além de tudo, falar de Deus, né? Ou seja, o Poder Sem Limites, ele traz todas as histórias possíveis para vocês. Isso para ajudar você que está em casa, porque sempre com quem tem, né, uma comorbidade, a fé é muito importante para isso. Então, é isso aí. Samela veio aqui para falar para a gente a respeito disso daí. Não, Luiz? E aí, galera, mais uma vez aqui no 11º, estamos no 11, hein, cara? Deu tempo pra E com uma convidada muito especial, muito prazer conhecer, cara, tô curioso aí pra descobrir tudo esse, né, essas coisas que ela sabe muito, aliás, né, a gente tava conversando ali, e é isso. Vamos começar com esse podcast aí. Enfermagem, 14 anos já formada, com pós-graduação aí nas costas, um monte de pós-graduação, canal, podcast. Fala um pouquinho de você pra nós e depois você vai ser sabatinada aqui, meu. Primeiramente, gratidão, né, pelo convite, Marcelo. Estar aqui no Poder Sem Limites, para mim é uma honra, uma satisfação. Muito obrigado. Realmente, para mim hoje, transbordar conhecimento, transbordar daquilo que Deus me entregou de sabedoria, de conhecimento, para mim é um presente, é uma dádiva, viu, Alexandre? Falar da fé, falar do conhecimento, muito da importante. saúde, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, então uma alegria. Meu nome é Samela Binda. Hoje eu atuo, né, como mentora de mulheres da inteligência espiritual e emocional. Eu entendo que nós somos um ser tricotômico, né? Somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo temporário aqui na Terra para cumprir uma missão. E quando nós entendemos que estamos aqui no mundo para cumprir uma missão, nós desenvolvemos esse transbordar, né? Aquilo que nós vivemos de experiência, de conhecimento, né, Luigi? A gente tem que transbordar para contribuir na vida do próximo. Sim. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí, os seus atendimentos, você hoje trabalha muito com a fé, né, para ajudar as mulheres. Sim, hoje eu tenho uma escola de mulheres chamada Escola de Maria. Fica onde? Hoje essa escola ela é online, ela está, ela está presente em 8 países. Poxa, então nós estamos aí para glória Quais de os Deus. países? Está na Europa, em Portugal, Uhum. está na Itália, está na Irlanda, está nos Estados Unidos, Uau. está na Angola. Então eu estou muito feliz, estamos chegando agora na África, né? Estamos na Bélgica, estamos em Amsterdã, que é Holanda, né? Então nós estamos muito felizes com a Escola de Maria. Estamos no Brasil, então o Brasil não pode ficar fora desses 8 países. E olha que interessante, né, cara? A gente tá no Brasil. Aí vem aquele papinho pra cima de nós, Brasil, terceiro mundo, aqui tá cheio de problema e o mundo não tem problema nenhum. A gente pega países de primeiro mundo que, não tem problema, é só o Brasil tem problema. É só país de terceiro mundo que tem problema. Aí você viu aí, ó, os países que ela falou, Ale? Você viu? O problema existe em todo mundo, infelizmente. E é por falta de fé muitas vezes, né, Samela? Na verdade, por falta de uma intencionalidade de fé, porque a fé acaba trazendo muita convicção de cura. Se nós entendêssemos que uma fé genuína, que é alimentada pela palavra de Deus, porque hoje, o que as pessoas têm vivido? Muita distração, né, Marcelo? Sim. Somos uma geração distraída. Exato. Estamos aí no piloto automático, Isso aqui, uma ó. vida muito acelerada. A nossa distração é esse negocinho aqui, ó. E essa vida acelerada, né, essas distrações, vida acelerada, esse piloto automático tem tirado a gente do tempo de meditação, de reflexão, de autoanálise, de analisarmos as nossas emoções, sentimentos, analisarmos até, Marcelo, nossos comportamentos. Por exemplo, quanto tempo o Alexandre tem tirado, né, de tempo de qualidade com o Luigi, por exemplo? Hoje, muitas patologias, principalmente psíquicas, mentais ou comportamentais, estão sendo desenvolvidas pelas distrações dos adultos de não ter tempo de qualidade com os filhos. Aí os filhos desenvolvem alguns comportamentos para chamar atenção.
Então, se eu volto para a espiritualidade, a gente não vai falar de religião, mas de uma fé genuína. Claro que eu sou cristã, então eu acredito em Cristo Jesus, que através da fé eu gero mais sensibilidade, porque uma identidade hoje, eu costumo dizer muito sobre identidade e propósito com a minha comunidade de mulheres, minha escola de mulheres. Quando você entende a sua identidade, que é espiritual, você tem sensibilidade, você tem consciência. Porque existe um Deus esquecido, que as pessoas esquecem de falar dele atualmente, que é o Deus Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele te dá consciência, sensibilidade. Ele te dá discernimento. Então eu começo a discernir e ter consciência de que eu estou muito no automático. E não estou dando tempo para o meu filho, para minha filha. Tá, e pegando esse gancho de... Quando você falou do Alexandre e do Luiz, um exemplo, obviamente, porque né? são pai e filho, né? Sim, mas vamos pegar esse gancho do pai e da mãe que hoje não está muito perto do filho, não está próximo ao filho, não dá atenção devida para esse filho. Você acredita, então, que esse problema de celular, que é um problema de saúde, né? Esse vício, está muito focado no que se refere à criança e o jovem não ter atenção devida dos pais? Sim, eu acredito muito. E você acha que a mãe, a mulher, ela, quando tem filho, obviamente, ela passa a ter um problema psicológico vendo o filho daquela forma e não poder fazer nada? Sim, porque até mesmo hoje gera um conflito se você vai, dentro do relacionamento conjugal, questionar, confrontar esse excesso de tela do seu cônjuge, por exemplo. Gera um conflito. Sim. Então a mulher hoje, ela precisa de muita sabedoria. De como abordar, de como instruir esse cônjuge, olha, tá em excesso. Porque, por exemplo, a minha filha mesmo, a Maria Luísa, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Porque a gente também tem que identificar qual é a linguagem de amor dos nossos familiares, né? E a minha filha é tempo de qualidade. Então eu preciso dedicar exclusivamente atenção para ela. Sem tela, sem celular, sem estar cozinhando. Às vezes o filho, você tá cozinhando, você tá dando atenção. Eu tô cozinhando, mas eu tô dando atenção. Não, pra minha filha não é suficiente. Eu tenho que parar tudo e ficar com ela. Assim ela se sente amada. Porque hoje, Marcelo, eu ainda acredito que o amor cura. Sim. O amor cura. A maioria das patologias hoje são psicossomáticas. Aonde o meu emocional tá doente, o meu corpo tem um reflexo, uma manifestação disso. Então, quando eu venho com amor e eu me sinto amada, eu tenho atenção, o meu corpo gera células autocurativas. E você acredita que o problema físico, muitas vezes, a raiz vem do emocional? Total, 90%. Nós chegamos a comentar aqui uma vez, né, Marcelo, a respeito das... Até contei um episódio que aconteceu comigo, pessoal. Mente doente, o corpo sentiu... E assim, foi um negócio muito sério que aconteceu comigo, na verdade, né, nessa época. Eu já tive pacientes, antes de transicionar como mentora, né, eu atendi muitos anos em consultório na prática integrativas. Porque eu vim da enfermagem, mas fiz algumas pós-graduações, que foi me transicionando a uma autonomia de atendimento em sala de atendimentos, né? E atendi por muitos anos muitas mulheres, inclusive o meu público-alvo, 98% eram mulheres, onde elas chegavam com as queixas físicas, mas que era derivado do emocional. Ressentimento, mágoa, traição, né? Ressentimento, eu tô ressentindo coisas que já aconteceram. Raiva, medo. Por exemplo, a raiva, ela vai atingir diretamente seu fígado. A pessoa que sente muita raiva pode investigar a função hepática. A pessoa que tem muito medo, cientificamente comprovado, vai ter a função renal atingida. Então nós precisamos entender que sim, as nossas emoções, elas têm a manifestação no nosso corpo. Mas as nossas emoções não podem guiar as nossas vidas. É o que eu falo na minha escola de mulheres. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sou guiada pelas minhas emoções, Alexandre. Eu não sou guiada pelo medo. Eu sou guiada pelo que Deus diz a meu respeito. E se Deus disse em Josué 1:9 para eu ser forte e corajosa, eu não vou temer mais o medo. Então eu não sou guiada, eu sinto medo, sim, Deus permite que a gente sinta medo. Mas o que eu vou fazer com esse medo? Na sua escola, por exemplo, existe aquele momento de bastidor, primeiro para você conhecer a pessoa, para depois, pelo que eu entendo, vamos, eu não estou viajando aqui. Sim. Existe uma escola online. Uma escola online, a gente tem uma plataforma que abre uma tela com várias pessoinhas ali que são suas alunas. A gente usa o Meet. Isso, ok. Vamos lá, para o pessoal de casa entender. Sim.
Mas antes disso, existe aquele momento de bastidor para você primeiro conhecer a sua aluna, para depois colocá-la no grupo e ter aula com você? Não, na verdade, hoje Ou você conhece ali? Porque a gente tem um link na plataforma onde ela se inscreve, se matricula. Qual que é a plataforma? E claro, a gente usa a plataforma KiwiFi. KiwiFi, tá. Isso, onde a gente hospeda a nossa escola, as nossas aulas, os módulos, né? Uhum. Então, a gente tem abertura de matrículas, ela se matricula, espontaneamente ela já vai para um grupo de Telegram, que fica aberto 24 horas. Tá. Onde ali, claro, tem uma parte da minha equipe que aborda essa mulher, procura conhecer essa mulher. Ah, sim, então tem saber uma de onde. equipe. Isso, tem Tá, uma equipe ok. que caiu a matrícula na nossa plataforma, essa equipe já entra em contato. Seja bem-vinda, Maria, que a gente chama todas de Maria. Samela, por que Maria? Maria na Bíblia foram mulheres que escolheram a melhor parte. Buscar Jesus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Elas não andaram distraídas com tantas distrações e escolheram. Maria mesmo, mãe de Jesus, ela teve disponibilidade de servir. Eis-me aqui, quando o anjo apareceu, querendo oferecer a ela o menino Jesus. Sim. Né? Maria de Betânia, que foi aquela mulher que quebrou um vaso de denários, né? 30 denários, que seria aí hoje 60 mil reais. Ela quebra todo o protocolo, entra dentro de uma sala cheia de homens, igual eu estou aqui nesse podcast hoje, honrada com 3 homens na mesa. Estou quebrando um protocolo, mas ela chega e vai aos pés de Jesus. Né? Então, a Maria geralmente tem uma tendência a buscar a melhor parte e está disponível para servir. Então, na escola, a gente treina essas mulheres em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. De ser uma Maria. E ser uma Maria pronta para servir. Uhum. Através disso, Marcelo, essas mulheres são curadas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de compulsão alimentar. Por quê? Na escola de Marias, a gente tem propósito de jejum, de oração, de adoração. A gente tem propósito de leitura da palavra. Na escola a gente estuda Gênesis, Apocalipse. Então essas mulheres são alimentadas na identidade delas. A identidade, porque em Jeremias 1,5 diz que nós fomos gerados antes do ventre da nossa mãe no céu. Uhum. Então eu acredito que todos nós aqui somos espírito. Somos espirituais. A sua escola, ela caminha, né, online. Existe tempo... Por exemplo, um ano. Um ano. Tá. E aí, se a pessoa nesse 1 ano entra, ela vai aproveitar o período que... De um ano de escola. Tá. Temos encontros semanais, ao vivo, uma vez por semana. E temos a plataforma com pílulas diárias. E depois tem prova? Não tem prova. Não tem prova. Não, mas o cristão tem muita prova, então, né? Sim, sim. Não, mas aí não vem a professora Samela aplicar prova. Não, na verdade eu ativo elas a viverem o propósito. Tá. Então, geralmente eu desperto nelas, elas abrirem como se fossem... é como se elas fossem embaixadoras da escola. Tá. Então nós vamos abrir agora na França uma embaixadora da escola lá, para ela montar os movimentos presenciais da escola. Tá. Porque aqui em Alphaville, nós estamos falando de Alphaville, São Paulo, nós temos os encontros presenciais da Escola de Marias. Tá. Mas a intenção do coração de Deus é que esses encontros sejam presenciais em todas as nações, estados, cidades. Então eu ativo essas mulheres a serem embaixadoras da escola. Tá. Como se fosse uma liderança, uma representação dessa escola, né? Tá. E através disso a gente faz estudos e a gente acolhe mulheres. Quando a gente acolhe, Marcelo, essas mulheres, a gente vai ouvindo as histórias delas. E as histórias eu fui traída, eu fui abusada, sim, eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Por exemplo, a falta de perdão é o maior gerador de câncer e doença cardiológica. Sim. Você guarda mágoa, você desenvolve problema cardíaco e você desenvolve câncer. Então, quando eu vou falar de que ela não precisa guardar mágoa dessa pessoa, que ela pode perdoar, porque ela tem um pai no céu, que ele é um justo juiz, sim, temos um advogado, e a justiça dele com certeza não vai falhar. E que ela pode liberar essa pessoa. Quando ela começa a liberar essa pessoa e começa a aceitar a identidade dela de filha, e o mais lindo, começa a viver propósito. A sua dor, Marcelo, pode transformar a vida de muitas pessoas. As suas experiências, Luigi, que você vive na escola, que eu tenho certeza que você vive muitas experiências, e que muitas vezes gera muita dor em você. Sim. Isso se transforma num propósito, porque você superou. E eu posso dizer uma coisa, muitas vezes a dor torna a gente forte. Sim, faz a gente faz a gente mais resistente. Ser mais resistente e
E por muitas vezes a dor pode até fazer bem. Sim. Entendeu? E o mental, né? O que muda nisso é a maneira de tratar a dor. Como você reage? Como você reage. Você vai pegar a dor e vai O que você vai fazer com isso? deitar num canto e começar a chorar e desistir da vida? Ou você vai lutar e transformar aquela dor em força? É isso aí. Gente. Por quê? Porque Deus, ele observa a nossa vida, né? Ele é o maior observador da obra que ele mesmo criou. Sim. E ele nos analisa. Eu fico olhando, Alexandre, a história de Jó. O inimigo de Deus estava rondando a terra e ele chega para Deus e fala: ah, tá vendo lá Jó? A vida dele tá muito fácil, você dá tudo para ele. E aí Deus fala: ah, tá tudo bem. Então vai lá no meu servo e pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. E Jó continua sendo um adorador. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? A nossa esperança, a nossa riqueza não está em prata, ouro, dinheiro, coisas ou pessoas. A nossa riqueza está no Senhor. Eu costumo dizer que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E quando a gente entende isso, a gente tem uma vida mais satisfeita. O que eu vejo hoje no ser humano? Muita ganância. Sempre querendo mais. Mas quando eu encontro satisfação em Cristo, eu tenho uma vida grata, uma vida leve, aonde eu não acumulo doenças, por exemplo. Que eu ia falar agora, Samela. Até a pessoa não ficar doente, né? Porque depois que ela ficou doente, teve uma doença séria aí, o dinheiro não serve pra nada, na verdade, né? Não, e a gente vive isso constantemente até no nosso mundo político, né? Sim. A palavra-chave na política hoje do mundo é a ganância. Mas isso, poder, né? Países em guerra. Ganância e poder, né? Ganância e poder. Países em guerra de saber eu sou melhor, eu quero o que você tem, né? Hoje a gente pega o nosso país aí numa discussão boba com os Estados Unidos, por quê? Por capricho, por ganância. É sempre um querendo pagando a conta, né? Sabe? Essa situação do nosso país hoje, eu estava até refletindo essa semana, Marcelo, sobre, orando, né? Pedindo um direcionamento de Deus. Deus me trouxe aquele texto onde, no tempo de Elias, ali de Acabe, não sei se vocês conhecem essa história, mas o céu se fechou sobre a nação. Existiu uma crise em Israel onde não choveu durante 3 anos e meio. Uhum. O céu se fechou. E eu vejo que a crise é nacional, mas o milagre é individual. Uhum. Quem é servo, quem é filho, não vai passar por crise. Elias foi o profeta daquela geração. Ele foi sustentado por corvos, foi sustentado por viúva. A crise era nacional, mas para ele não faltou nada. Então que nós possamos permanecer fiel na nossa identidade em Deus, mesmo com os céus fechados sobre o Brasil. Uhum. Porque existe sim uma crise sobre o Brasil. Mas eu e você, nós não vamos temer. Porque filho não vai faltar, vai viver milagre diário, sabe? É o que eu torço muito pro nosso congresso, cara. Sim. Ter essa fé inabalável, porque Pois é. Sim. é muita cabeça pensante ali pra concordar com o chefe do Executivo Federal, sabe? Com o nosso presidente. Então, Que se levante mais pessoas, né? Sim. Que se posicionem na política, Exato. com fé, com identidade, cristã. Exatamente. Eu vejo com personalidade. Com né? personalidade. Porque, infelizmente, quando o justo perece, se ausentando, eu falo que o trigo se ausenta, o joio prevalece. Exato. Então a gente precisa se posicionar. Ah, porque eu sou cristã, não posso estar na política. Ah, porque eu sou cristã, não posso estar na internet. Não, imagina. Não é Não. verdade? Mas pelo Então a contrário. gente precisa se posicionar. O cristão na política, o cristão na internet, ele traz algo. E não é nem pra competir, sabe, Marcelo? Eu costumo dizer, se você tem um prédio torto, você não precisa acusar o prédio torto. Só construir um reto do lado dele. Acabou. É isso aí. É isso. Ele mesmo se acusa, não é verdade? A gente Sim. estava conversando antes da gente começar a nossa gravação aqui sobre princípios, né, Luiz? Uhum. Como é que você aplica princípios e não vive princípios? Verdade. Se você não vive aquilo que você aplica, você mesmo se denuncia. Isso é verdade. Então a gente precisa viver o que a gente prega. Senão passa a ser hipocrisia, né? Exatamente. Né? Voltando um pouquinho na sua Volta. escola. Vamos lá. Então, as suas alunas... Estou Sim. falando isso com as mulheres que estão assistindo a gente. As suas alunas ficam lá no período de 1 ano com você. 1 ano. Certo? Nessa caminhada. E aí, como que funciona a logística de saber que aquela Maria tá melhor, se curou,
aquela se curou, aquela não se curou, aquela precisa de mais tempo. Como que funciona essa logística? Por exemplo, tem uma mulher hoje que está nos vendo, ou várias mulheres nos vendo agora, e está com muito interesse em se matricular. Sim. E aí, como que funciona esse start? Sim. Eu falo que toda a metodologia da Escola de Marias funciona com princípios bíblicos, né? Uhum. E nós usamos o princípio, a metodologia de Jesus, quando ele enviou os 70 discípulos para andar de 2 em 2. Então, na Escola de Marias, a gente anda em dupla. Uhum. Então, eu tenho a minha dupla, a outra Maria tem a dupla dela, e elas mutuamente se apoiam. Oram uma pelas outras, pergunta como ela está, como ela tem desenvolvido, como está a fé, está assistindo pílula, está participando da live, vamos para o encontro presencial. E nessa troca de andar em dupla, uma sustenta a outra em fé, em ânimo, porque o que a gente mais precisa hoje, eu acredito, é de unidade, sabe, Marcelo? Uhum. Quando a gente anda em unidade, a gente vai mais longe. Então, né, é o meu termômetro essa dupla, porque sempre eu tenho feedback. Ó, a minha dupla não tá bem, Samela. Claro que chega pra Ellen, né, que é o meu suporte. E ela, Samela, fulana não tá bem. Ela tá quer precisando. trocar. Isso. Não, às vezes ela tá precisando de um suporte maior, Tá. né? Então, aí às vezes a gente marca um atendimento individual, a gente coloca ela em oração, a gente chama ela por mensagem. Então, a gente tem essa preocupação. Claro, Marcelo, que isso me ajuda a desenvolver a proporção da escola, porque eu não consigo dar conta de todas sozinha. Uhum. Então, andando em dupla, uma vai cuidando da outra, uma vai se importando com a outra. Então, meu maior termômetro hoje para saber se a escola está sendo efetiva ou não é esse termômetro das duplas. Qual um caso assim? Desculpa, Alexandre. Não, pode falar. eu ia perguntar para você, qual o maior problema que você que você mais enfrenta, Samela, quando as mulheres chegam em você? Quais os problemas que elas têm, né? O que eu quero dizer. Sim, hoje os maiores problemas das mulheres que me procuram tá relacionado ao emocional. Então, desistência, desânimo, rejeição, autoestima baixa, sabe? Preocupação com o futuro, que a preocupação com o futuro vem a ansiedade. Né? A questão do passado, poxa, eu fui tão magoada, traída, fiquei num relacionamento há tantos anos e agora separei. Então chega com muitas marcas emocionais, muitas feridas emocionais. Uhum. Principalmente com uma identidade destruída, elas não sabem quem elas são. E quais são essas marcas, Samela? Marcas de feridas, né, emocionais, marcas de frustrações, traumas, traições, abandono. Não tem uma Não tem específica com maior número de problemas? O maior número que hoje eu vejo, assim... Depressão? A depressão. A depressão, que é a tristeza, o desânimo, né? Eu não gosto de dar muito nome às patologias, mas Sim. ao comportamento. Ao comportamento, sim. Né? Então, o comportamento é desânimo, não tenho clareza, não sei pra onde ir, eu tô perdida, sabe? Porque justamente quem não sabe quem é, não sabe não aonde vai chegar. Concordo. Então, chega muito perdida. Eu preciso de um norte, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma clareza. Né? Por quê? Porque veio com essas marcas de rejeição. A rejeição tem raiz muito frequente nos primeiros líderes das nossas vidas, que são os nossos pais. Então, a gente vai buscando as raízes, né? Então, teve lá uma rejeição de pai, abandono de pai, tem uma história, e aí vem trazendo umas sequelas de vícios emocionais, que eu chamo. Uhum. Porque aí foi rejeitada, abandonada pelo pai, aí casou, foi abandonada pelo marido, que eu chamo de padrões de repetição. A Bíblia chama de maldições hereditárias, né? Que são padrões que vão se repetindo. Então essas mulheres chegam sem saber dessa estrutura de conhecimento. Então a gente vai trazendo clareza para elas. Então começa a perdoar pai, entendendo que você tem um pai terreno, mas você tem um pai celestial. Então faz essa conexão de volta de perdão com o pai. Aí com isso a gente vai trabalhando se tem perdão relacionado à figura masculina, ao marido, né? Porque às vezes traz consequências. Um trauma de abuso, né? Alguma sim, coisa assim. Sim. As mulheres têm muito trauma de abuso, que vem de rejeição, Tá. né?
Então, a gente vai trazendo esse processo de cura através do quê? Do amor de Deus. E diante de todos esses processos, alguma mulher já chegou a procurar você e falar: oi, professora, eu ia me divorciar, não vou mais, conversei com meu marido, foi lindo, eu não vou mais me divorciar, vou ficar casadinha. Exatamente. Ou aquela mulher chegou pra você e falou assim: voltei a falar com meu papai, com a minha mamãe. Sim. Então você consegue contar alguns casos pra gente, assim? Nossa, falar alguns casos sim. interessantes assim que aconteceu? Mulheres que foram, que pensaram em divorciar e não divorciaram. Mulheres que divorciaram e voltaram a casar de novo com o mesmo marido. Eu mesma sou testemunha disso. Eu separei do meu marido, fiquei 2 anos separada. Tenho um testemunho sobre isso. E casei de novo com o mesmo marido. Pra glória de Deus, a gente conseguiu reconstruir a nossa família. Então a gente tem um testemunho também forte dentro do casamento. Mas tive mulheres que tiveram câncer e agora não tem mais câncer, porque o Senhor Jesus curou. Perdão de pai, né? Não acreditavam mais em Deus, não tinha mais fé, não tinha mais autoestima, não se amavam mais e hoje se amam, né? Por quê? Porque conheceram a sua identidade. Mulheres que estavam perdidas, sem direção de propósito, não sabiam o que fazer. Hoje vive ministério, hoje tem Instagram, são mentoras ou são pastoras, missionárias, porque elas voltaram a acreditar quem é Deus, sabendo quem é Deus, elas conheceram quem elas são. Tá vendo você, mulher em casa? Olha quantas pessoas boas existem no mundo, cara. A gente tá com a Samela aqui, que faz um trabalho magnífico diante da fé, diante da espiritualidade, né? Aquele poder que Deus dá ao ser humano de ter fé, de acreditar. E ela sai aí, ó, peregrinando aí por todo mundo aí, já em 8 países, né, Samela? Ajudando você, mulher. Você que tem aquela questão da infância, da juventude, um casamento, um filho, né, Ale? É isso aí. É acreditar. Então, o que eu aconselho, você, hoje a gente tem uma ferramenta, isso aqui, ó, o celular, ao mesmo tempo que é uma coisa que não é boa para o mundo, porque as pessoas hoje estão ficando doentes por causa disso, mas a gente também tem uma coisa boa nele, que é a facilidade de se entreter, é a facilidade de buscar ajuda, é a facilidade de fazer um curso. Por exemplo, ela tem uma escola online. Então hoje você pode pegar o seu celular, mulher, e buscar ajuda, né? Para tentar salvar seu casamento, para tentar salvar um filho, para tentar salvar uma família, um pai, uma mãe, salvar o seu trabalho, salvar o seu bem-estar. Se você hoje está enfrentando um problema de saúde, essa fé inabalável que a Samela tem, de passar para você na escola online para tentar te ajudar também nisso, né, Ale? É isso aí. Bora lá, né, E bicho? também assim, cara, falar de e o celular também ajuda uma coisa muito importante, né, que é assistir o nosso canal, né? Poder Sem Limites. E, cara, eu queria aproveitar essa deixa pra pedir pra vocês aí que tá assistindo, se inscreverem aí no canal, né? Vocês estão assistindo aí o Poder Sem Limites podcast aí no YouTube. É isso aí. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha pra mais pessoas ficarem sabendo sobre isso e ajudar o nosso canal a crescer e pegar mais visualização pra mais pessoas se conscientizarem com tudo isso, com todo o conhecimento da Pamela e todos os participantes que a gente traz aqui. A gente também tem o canal do Poder Sem Limites oficial lá no Instagram, cara. A gente posta vários trechos, né, várias coisinhas muito legais lá. A gente tem também aqui o Instagram do Marcelo, que é DR Marcelo Souza. O do meu pai, que é Alexandre Sofia 3. O meu, que é Luiz _ Autista. E meu YouTube também, que é Luiz Suas Aventuras Autista. E, cara, se inscreve em todos esses canais. Procura saber mais, porque é interessante, né? As coisas que a gente traz aqui. Verdade. E é isso, cara. Trazemos, na verdade, né, um pouco de cada, né, filho? O importante, na verdade, do Poder Sem Limites é levar isso aí para as pessoas de casa, aí, para quem está assistindo a gente, levar o conhecimento, levar a fé, levar histórias de vida real, né? Como nós já tivemos aqui, pessoas deficientes físicas, visuais, que não desistiram, que levantaram a cabeça. É isso aí, foram para frente, né? Porque a fé é o poder sem limites. Né? É isso. Exatamente, o poder sem limites. É isso. A questão que você comentou, inclusive, agora há pouco aqui, Marcelo, na questão do celular, que eu acho que as pessoas captam muitas coisas no celular, né? Então, por exemplo, ela vê lá um vídeo de um policial atirando num bandido, ela capta aquilo para ela, né? E automaticamente
a cabeça vai ficando doente, né? Vai trazendo... Isso aí, aliás, é um filtro, né? Você tem que saber as coisas que você assiste pra saber se não vai afetar o seu cérebro. Exatamente. Pra saber se isso não vai deixar você paranoico e... Entendeu? Então é uma coisa assim que é um filtro. Você tem que saber as coisas que você assiste, saber o que seu cérebro aguenta e o que não aguenta. A Samela comentou a Nós respeito. temos temperamentos, né, Alexandre? Sim. Por exemplo, o temperamento melancólico, ele absorve mais. É uma esponja. Já o dominante, que é o colérico, a gente chama de temperamento mais colérico, é aquela pessoa que não absorve muito, sabe? Por quê? Porque é uma pessoa mais racional, mais dominante, mais líder, sabe diferenciar bem, separar bem as coisas. Sim. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento nos ajuda muito a discernir o que a gente suporta e o que a gente não suporta. E é interessante a gente se conhecer. Por exemplo, eu tenho um temperamento mais dominante, mais sanguíneo, então eu consigo assistir algumas coisas e separar bem, não absorver. Já minha mãe, por exemplo, ela é mais melancólica. Tudo que assiste, ela é uma esponja. Ela absorve. Ela absorve. Então, Automaticamente a mente começa... absorve. Tanto que ela é muito psicossomática, assim, a questão de física dela, né? Por quê? Porque isso somatiza no nosso corpo. Então, assim, a gente precisa ter filtros mentais, eu costumo dizer, para filtrar, de fato, o que faz bem pra gente, através daquilo que a gente suporta tolerar. Porque muitas pessoas não toleram. E aí, Samela, teve, as suas alunas, chegaram casos até você, questões de vício no celular, questão do vício do marido no celular, do filho no celular? É difícil uma pessoa assumir que tem vício de celular, sim. né? Não, mas ela pode apontar o outro. Mas né? ela aponta o outro. Então, o vício do celular do marido, sim, chega bastante. Compulsão alimentar, acredite se quiser. Tem muitas mulheres que descontam as suas ansiedades, né, as suas emoções. Porque eu falo que a ansiedade não é nossa, não é sua ansiedade. Sim. Mas as emoções acabam distribuindo, né, na alimentação, por exemplo. Então, já vem o problema da obesidade. Da obesidade, doenças cardíacas, diabetes. Vem a questão da autoestima, que para a mulher é muito importante. Né, porque associada à maternidade, por exemplo, muitas mulheres esquecem que são mulheres. E antes de ser esposa, antes de ser mãe. Então, muitas mulheres se anulam, começam a viver só a maternidade e esquece de se cuidar. Começa a viver só o casamento e esquece de se cuidar. E é o que eu falo quando um casal, Ale, quando uma pessoa só me procura para conversar comigo, né, na questão jurídica, sobre divórcio. Sim. Porque o que eu abordo? Quando vem um casal conversar comigo, a primeira coisa que eu falo, diz uma coisa, quanto tempo você está casado? O pessoal fala, 10 anos. Onde você conheceu tua mulher? Conheci minha mulher na faculdade, conheci num barzinho, conheci na farmácia. Como que ela tava? Ela tava assim, com essa roupa, com essa maquiagem, com o cabelo arrumado, legal. Tá. E você, como que você conheceu ele? Eu conheci ele, nossa, ele tava com um perfume gostoso, Sim. todo bem vestido, ele me tratou bem, ele foi agradável, ele foi isso, ele foi aquilo. Tá, e qual que é a reclamação hoje? Ela não faz isso, ele não faz aquilo. Gente, não que vocês precisem, não é que seja necessária aquela retroatividade naquele tempo que você conheceu sua esposa de mini saia, no barzinho, maquiada, ou ele todo cheiroso, não é isso. Mas procurar o mais próximo possível. Manter, a gentileza. Né? A gentileza. Né? A gentileza, o carinho. O romantismo, né? o amor, o respeito. Como você falou, a mulher, isso é normal, isso daí tá na história. Quando ela se torna mãe, ela esquece um pouco o casamento. Sim. Ela esquece. Isso, eu não estou dizendo que isso é defeito, muito pelo contrário, ela virou mãe. Mas precisa ter um equilíbrio. Isso é uma coisa de Deus. Precisa. Isso daí é inquestionável. Não estou falando que isso é defeito de forma alguma. Deus me livre. Você, mulher, está me assistindo, tenta me entender. Só que é o seguinte, como a doutora falou, tem que ter um equilíbrio. Porque você tem um filho. Esse filho você teve com quem? Com o seu marido. E esse filho vai crescer, bater asa e vai embora. Isso. E o seu marido vai continuar. Exato. E assim, o seu marido continua na casa. Sim. Entendeu? Então você tem que sim ter um equilíbrio, obviamente, dar todo o amor e atenção pro filho, mas continuar dando atenção pro marido. Sim. O marido, em contrapartida, entender que hoje a sua esposa teve um filho. Sim. Então, de repente, ela tá passando por aquela situação, poxa, engordou, entendeu? De repente, o peito tem que ter uma compreensão também, né, Marcelo? Ela, de repente, ela ficou 9 meses lá, ela não pôde fazer, como que é? Deixar o cabelo loiro. Né? 9 meses não lá pode com pintar a raiz do cabelo assim, todo estranho, esquisito. Então, sim. Tem que ter essa parceria. Muitas vezes, aí eu falo isso quando a pessoa me procura no divórcio. Vocês ainda se amam? Vocês ainda querem continuar o casamento?
Então valorize um pouco aquilo que vocês viveram no passado. Traga um pouquinho. Aí o filho. Cara, o filho já tá grandinho, deixa com a mamãe, com o papai, com a babá. Vamos passear um pouquinho, vamos no cinema, vamos jantar. Se o filho já é grande, faz um final de semana, vocês dois viajem, entendeu? Vai pra praia, fica sexta, sábado e domingo na praia. Porque o principal é a instituição família. Sim, eu falo que é o propósito primário de Deus, é a família. Deus criou os céus, a terra, criou o homem e a mulher. E o que vai ser do filho? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? E o que vai ser dos filhos se isso não acontecer na família? Sim, porque os filhos precisam de uma referência paterna, de uma referência de família, né? Mas, Marcelo, eu mesmo que passei por essa situação, né, que já sendo cristã, já sendo uma profissional da área de terapia, por exemplo, o casamento, ele hoje, pelo que eu vivi, primeiro, precisa ter amor a Deus, temor a Deus. Um casamento que não tem Cristo ali, eu falo que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Depois desse amor a Deus, cada um precisa ter seu amor próprio, sabe? Se amar, entender esse amor de Deus, se cuidar, ter o seu tempo de hobby, de lazer, é importante, ter o seu tempo no casamento. Mas para mim, o que foi o romper do meu casamento, a disfunção de papéis, sem fundamento, estrutura. A mulher querendo ser homem e o homem não assumindo o papel dele. Hoje a gente vê mulheres muito viris, que é o feminismo. E aí eu vou pisar um campo minado aqui agora. São dois. São dois. Então, é um campo minado, mas eu preciso dizer isso porque eu sou defensora da feminilidade. Eu falo que as mulheres, por causa dos traumas que tiveram, elas foram deformadas. Sim. Nós fomos deformadas. A gente saiu da forma original que Deus nos fez. Então, a gente começou a se posicionar num lugar que não é nosso e a gente começou a se sobrecarregar, né? E essa sobrecarga gerou em nós comportamentos que indiretamente diminuem vocês. Diminui, porque eu me coloco no lugar onde eu sou independente, eu tenho dinheiro, não preciso de homem pra nada. E indiretamente a gente se posiciona dessa forma e o marido se sente diminuído e às vezes se sentindo diminuído. Por quê? Vocês foram feitos por Deus para ser o cabeça. Sim. O líder, o sacerdote, o provedor, o alfa. Quando chega uma mulher e se opõe, se impõe acima de vocês, qual é a tendência? Nossa, eu tô fora da minha natureza. Exato. Então eu vou para um lugar aonde eu viva essa natureza que Deus me deu. Então eu vou pra rua procurar uma mulher que me trate como cabeça. É o peixe se sentindo na floresta. Exatamente. E você teve casos assim? Eu fui um caso assim. Eu destruí meu casamento assim. Eu era essa mulher viril, sabe? Porque vim de uma disfunção familiar dentro da casa dos meus pais, aonde eu precisei também ser uma líder muito cedo. A minha mãe era muito doente, precisei me posicionar como primogênita numa liderança muito rápida. E eu levei essa liderança para dentro do meu casamento. Como uma dominante dentro do meu casamento, o que eu fazia? Eu mando, eu aconteço, tudo no meu jeito, no meu tempo. Faz agora, tem que ser do meu jeito. O meu marido foi se sentindo o quê? Diminuído. Ele foi para fora de casa procurar uma mulher onde ele se sentisse dentro da natureza. Estou justificando o que ele fazia? Não. Não estou justificando, mas eu estou assumindo que eu tive uma parcela de culpa. Então, no início, a gente se divorciou não, a gente ficou separado de corpos, isso. A gente não chegou a citar nenhum. Você que é, né, da área do direito, ficamos 2 anos separados de corpos, né? Para refletir, para cada um buscar as suas reconstruções, né, de autoconhecimento, entendendo aonde estava, aí foi necessário a gente buscar conhecimento, separadamente, cada um buscou o seu, né, vimos que tinha aí uma repetição de padrão, que é um trauma geracional, isso já vinha acontecendo na família do meu marido, então isso estava se repetindo na vida dele como um padrão mesmo de repetição, e isso poderia acontecer na vida da nossa filha, por exemplo. Foi aonde a gente ouviu, inclusive, Marcela, eu preciso dizer, porque Deus usou um profeta, um homem de Deus, do Chile, numa conferência de 5.000 pessoas, e me chamou na frente, nessa conferência, e eu tava com uma roupa toda lilás, ele não sabia meu nome, mas falou, você é toda de lilás, Deus manda te dizer, rasga o divórcio. Não é pra fazer o divórcio. Volta pro seu marido, porque Deus tem uma obra muito grande pra vocês, só não no Brasil, mas em muitas nações. Isso há 4 anos atrás. E aí, pra mim, foi muito difícil, sabe? Porque uma mulher traída vem todo aquele peso, né? De humilhação.
E aí eu fui buscar conhecimento e entendi que eu tinha uma parcela de culpa e decidi principalmente obedecer a Deus. Olha que interessante, cara. Olha isso. E hoje eu estou em 8 nações. Não, e olha só, Né? Vem a nossa convidada aqui no Poder Sem Limites. Não tem limites, né, cara? Não tem limites. Para você ser feliz, para você ter fé, para você buscar os seus objetivos, não tem limites. O Poder Sem Limites é para isso. Vem a nossa convidada aqui para falar sobre questões que cuida de mulheres que sofrem. E o que ela faz? Ela bota aqui na mesa o que ela sofreu. Ela bota aqui, ela dá a cara para bater, para mostrar para você, mulher que está nos assistindo, que tudo é possível. Uma história de vida. Ela traz aqui para nós, né? Ela traz aqui para nós o que ela viveu para mostrar para você o que não pode ser feito. Então ela viveu, ela tem experiência, ela chega para você e fala: olha, aconteceu isso comigo. Eu me separei, eu errei no meu casamento, eu não justifico o erro dele, mas eu errei. Sim. Entendeu? E tá dando a cara para bater. Então, se você está nos assistindo agora, olha quanta coisa você pode aprender com a Samela. Qual que é o seu canal, Samela? No Instagram, Samela Binda. Samela Binda. Samela Binda. Busca lá Samela Binda e aprende com essa mulher, cara. E aí, Marcelo, hoje, assim, por isso que eu falo que toda dor se transforma em propósito. Né? Porque através dessa dor, eu busquei a minha cura. Que interessante. E através da minha cura, hoje eu posso ajudar outras mulheres a se tornar mais femininas. Então, hoje, por exemplo, naquela época do meu divórcio, eu trabalhava em 3 empregos. Hoje... Você era o homenzinho, né? E agora eu saí desse lugar para a glória de Deus. E hoje o meu marido se posiciona como provedor do lar. É isso aí. Ele é o sacerdote, ele é o cabeça, ele que toma a direção. Eu falo que tem 3 funções bem específicas do homem que Deus nos direcionou. O homem é provedor. Sim, ele é protetor, ele nos protege e ele é o sacerdote, ele é a cobertura espiritual do lar. Né? O que eu costumo dizer, Samela, não se trata de machismo ou feminismo, nada disso. Eu tô muito longe disso, não se trata disso. Mas tem uma coisa muito importante que está na Bíblia: o homem é homem, a mulher é mulher. Sim. Né? Existe o papel do homem, quando o homem nasce homem, tem o papel dele, e a mulher é a mesma coisa. Sim. E a mulher, ela organiza. E se você busca um casamento, para você não ficar doente num casamento, se você busca um casamento, você tem que entender que você vai fazer o papel de mulher. Sim. Né? E você tem que respeitar o seu marido como papel de homem. E o homem é a mesma coisa, respeitar o papel da mulher dentro de casa. Sim. E se a gente for cumprir, Marcelo, os princípios bíblicos, é tão lindo a família, porque o homem, ele tem que amar a mulher e dar a vida por ela. Fica tão fácil eu ser submissa ao meu marido se eu sei que ele dá a vida por mim. E assim, eu me submeto a ele na mesma direção, na mesma missão, porque eu sei que ele dá a vida por mim. Então, hoje, por exemplo, eu abri mão desses 3 empregos. Hoje eu só atuo mesmo no meu propósito, no meu ministério, com a Escola de Marias. Trabalho só meio período atendendo as mulheres, porque pra mim já é um ministério. Tenho maior parte do tempo hoje cuidando do meu lar e da minha filha, com atenção de qualidade, acompanhando a educação, porque uma das funções da mulher é nutrir a família. Então hoje eu tenho felicidade de colocar uma mesa pra minha família. Antes eu não cozinhava. Meu marido só comia fora. Porque uma mulher viril não gosta de cozinhar. Eu não gostava de cuidar de casa. Eu gostava de trabalhar, Alexandre. Então hoje eu cozinhar. Eu cozinho bem pra caramba. Eu administro a minha casa, eu organizo, eu tenho o altar da mesa, o altar da oração, o altar do leito, minha amada. Você precisa cuidar da cama. O leito conjugal é um altar. Então meu marido chega em casa hoje, ele me encontra linda, cheirosa, feliz, disposta pra ele, porque eu já não tô mais na sobrecarga de ser uma provedora do meu lar. Sim. Então agora eu sou uma mulher mais feminina, uma mulher que voltou à forma original. Perfeito. Samela, mas você é totalmente dependente do seu marido? Eu sou dependente de Deus, minha irmã. É isso aí. E eu entendi que Cristo é o cabeça do meu marido e ele é o meu cabeça. E entendendo isso, mas olha, até eu entender isso, Alexandre, doeu, viu? Porque a gente pensa assim, é muito melhor ser uma mulher que não depende de homem pra nada. Nada, minha irmã, o dia que você aprender a depender de um homem vai ser muito bom. É muito mais leve. Sim. Porque nós não fomos feitas pra carregar peso. Só que o homem também, Marcelo, precisa entender esse lugar. Sim. Porque é muito difícil também uma mulher que não consegue assumir esse lugar, porque o homem não entendeu o lugar dele. Sim.
Então, quando o homem entende esse lugar, fica muito mais leve. Então, hoje a gente vive, de fato, um pedacinho do céu na nossa casa, porque eu tô sendo a cobertura da minha filha, eu consigo cuidar da educação, observar as emoções, entender as emoções da minha filha. E o meu marido é aquele provedor que sai para buscar a caça e traz para casa. Eu costumo dizer que na época das pedras lá, quem que saía para pegar lá o bicho lá para comer, trazer para caverna pro filho e a mulher comer? Cara, mulher de pedrita, né, com uma pedrinha amarrada no cabelo, brincando assim, mas sempre foi assim. E a gente precisa voltar a essa origem. Sempre e voltando a essa origem, a gente vai transformar de fato o propósito primário de Deus num lugar com princípios, sabe? Então hoje a gente tem vivido isso, mas a gente precisou entender, precisou ter um rompimento, né? Teve uma dor, teve um rompimento, isso gerou traumas, gerou feridas que precisaram ser curadas, principalmente na nossa filha, né? Teve uma transição de geografia, a gente sai da nossa cidade, do nosso estado, vem para um outro estado, justamente para ser tratados por Deus. Eu costumo dizer, Marcelo, que a vida é um teste. E Deus, ele é pedagógico. Ele sempre vai te aplicar testes para ver se você está aprendendo. Se você aprender, dependendo de como você reagir à dor, ele vai te evoluindo de nível, de série, como numa escola. E quando a gente entender mais rápido, com sabedoria, com humildade, eu acho que mais falta hoje nas pessoas é um coração manso e humilde. Porque um coração humilde é: eu errei, tá tudo bem, me perdoa. Exato. Eu errei. Exato. Eu também tenho uma parcela de culpa. Vamos recomeçar? É mais fácil, não é? É mais fácil, fica mais leve. É mais leve. Então, exatamente. vamos aprender com o Mestre Jesus, né? E assim, nesse assunto aí, eu queria dizer que, cara, assim, eu vivo, assim, um negócio dentro da minha escola, cara. Tem meninas, pega aí 12 anos de idade, que eu escuto falando exatamente isso: homem não serve pra nada. Dentro da minha sala. Ai, não. 12 anos de idade. Cara, eu entendo. Eu tenho 12 anos, eu tô aqui fazendo podcast, tô saindo como um adultinho. Só que eu entendo também que não é assim. Agora, né, não é assim, simplesmente. Eu sou evoluído, obviamente. Mas eu não sou um adulto. Eu sou um adolescente. Agora, pega meninas de 12 anos. Eu escuto, cara. Eu tô lá fazendo lição, eu escuto. Não, porque homem não serve pra nada. Então, conversando entre si. Então, Luiz, mas aí tem que ver o exemplo que ela tem dentro de casa, cara. Cara, e assim, entendeu? E assim, muitas vezes eu vi acontecendo uma coisa assim que, aliás, eu acho horrível. Tipo, amigos meus estão lá, ou eu mesmo tô lá tranquilo, daqui a pouco elas começam a xingar aleatoriamente a gente. Sim. Ou eu acho que é pra chamar a atenção das amigas, né? Pra mostrar pra elas que, eu sou incrível por estar zoando com aquele menino ali. E, cara, eu fico assim, indignado por ver umas coisas dessas. É uma ferida, um trauma de paternidade relacionada à figura masculina. E, cara, então, toda figura masculina, elas têm raiva, inimizade, porque tem uma mágoa, uma raiva da figura masculina, e a primeira figura masculina de toda menina é o pai. É o pai. E o mundo, cara, hoje em dia, ele tá invertido. Tipo, eu respeito a individualidade de cada um, mas tem cada caso aí né, pessoas, tá invertindo, né, as pessoas estão começando a inverter as coisas. Então, como você própria disse, né, a mulher querendo mandar em casa, e isso e aquilo, e, cara, é cada coisa que eu vejo na internet. Eu vou fazer um ufa agora, vamos dar uma relaxada, falar da BYD, né, bicho, da Rede Daruge, né, bicho. É isso aí, ó, Daruge. Quero conhecer como é. Então, deixa eu falar pra você. Isso acontece por causa do nosso grande patrocinador, que é a Rede Daruge. O Alexandre trabalha na Rede Daruge, né? Ele junto com a BYD. É isso aí. E aí fala um pouquinho pra nós, amigo. O Grupo Daruge é um dos maiores grupos de concessionárias do Brasil. E lá a gente abraça o mundo PCD também. Então lá nós temos, por exemplo, vendedores treinados para atender as pessoas com deficiência física ou neurodivergente. Nós damos desconto, né? Além dos descontos do governo, a gente sempre dá um brinde, um presente, e fora o respeito, a questão do respeito, né? Então, as pessoas que vão lá, elas são muito bem atendidas, com respeito,
porque a gente já teve caso aqui, inclusive, de pessoas que vieram aqui, que foram em outras concessionárias e o pessoal não sabia atender. Então, a questão do respeito. Né? Para dizer que lá o nosso grupo Daruge é sempre, você PCD ou você neurodivergente, vai ser sempre muito bem-vindo e vai ter o melhor atendimento possível, sem falar de preço. E vai ser devidamente orientado no que se refere aos benefícios que tem. É isso né? aí. Como, por exemplo, isenção de pagamento de IPVA, né? Desconto na compra do veículo. Onde fica? PI, CMS. Hoje a Rede Daruge tem quantas concessionárias? São 50 concessionárias. 50 nós temos aí... É um grupo, né? É um grupo. Grande. Sim. Temos Fiat, Jeep, BYD, Honda, Audi, Chevrolet, aqui em São Paulo, Nissan, né? Então cada uma tem um profissional preparado para atender lá dentro. É isso aí. Boa. Rede Daruge, BYD, valeu. Samela, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que o Poder Sem Limites, o nosso foco é trabalhar a inclusão social. Né? A gente pega muito a questão do PCD, trouxemos aqui convidados cadeirantes, trouxemos aqui questões do autismo, TDAH, trouxemos aqui times de vôlei de chão, futebol Down. Vamos trazer também aqui pessoas da seleção brasileira, né, Ale? De futebol de cegas. Futebol de cegas, né? Então a gente trabalha muito a inclusão social. E um passarinho me contou que antes desse trabalho que você vem fazendo com muita propriedade, de questão de cuidar da mulher, lá atrás, quando você, né, após você ter feito o curso de enfermagem, aí você pode me falar um pouco melhor, você trabalhou uma questão de questões físicas. Sim. E aí você lidou um pouco com a questão do canabidiol. Sim. Né? Eu fiz a minha monografia da minha pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação em fitoterápicos. E a minha monografia, eu defendi, né, esse tema da canabidiol, da cannabis sativa, que é uma planta medicinal. Sim. E que tem efeitos neurológicos fantásticos, né? Então ele tem princípios, alguns princípios, entre eles o CBD e o THC, que são princípios que agem diretamente no cérebro e que devolvem ali, na verdade, uma saúde para os neurônios, né? Uma reconstrução de neurônios, uma saúde para a saúde dos neurônios, aumentando a função neurológica de foco, de concentração e até psicomotora. Por exemplo, a canabidiol, ela é muito usada para Parkinson. Então, melhora muito a questões dos tremores, né, de extremidade. Controle do músculo, né? Controle porque todo o sistema nervoso é que traz para nós os movimentos. Né? A gente precisa dos músculos, mas sem as terminações nervosas não chega a rede elétrica para os músculos funcionarem. Então, todo o sistema neurológico precisa de veículo de energia e precisa de uma saúde desses neurônios, dessas fibras nervosas, né? E decorrente de algumas patologias, há uma deficiência. Então, a canabidiol, a cannabis sativa, ela age justamente nessa linha de tensão nervosa. Como esse fio, ela age especificamente, né, nessa fiação, devolvendo ali força, devolvendo motricidade. Então, a gente consegue ver uma evolução muito grande. E isso me chamou muita atenção quando eu estudei a fitoterapia, justamente porque eu já estava na área neurológica. Então, ali, no caso da ansiedade, da depressão, a canabidiol também age. No caso do autista, do déficit de atenção. A gente teve um amigo aqui, né? O Rogério falou aqui sobre que ele tem autismo, né? Sim. Ele veio aqui no nosso podcast e ele usa canabidiol. Sim. Em casa, para quem não sabe, canabidiol vem da cannabis sativa, que é a famosa maconha. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho assim, aqui. Eles. Não, mas é pra entender. Mas uma cristã falando sobre... Calma, mas calma. Quando a gente fala sobre canabidiol, é retirado da cannabis sativa, que é a planta cannabis sativa, popularmente conhecido como maconha. Só que aí vem a Samela, vem essa mulher com toda a propriedade para falar disso, porque trabalhou com isso lá atrás, né? Hoje, ela já deixou bem claro aqui no nosso podcast que não atua mais nessa área, mas trabalhou bastante tempo para falar sobre o canabidiol, né, Samela? Sim. Então, hoje o canabidiol está regulamentado no Brasil. Está regulamentado há muitos anos. Ele já estava regulamentado em estado pertinho da gente aqui de São Paulo, que é Curitiba. Você falou que tem um atendimento pelo SUS. Um prédio grande lá, né? Isso, tem uma clínica
clínica multiprofissional em Curitiba, onde foi desenvolvido esse projeto pela Unidade das Mães. As mães criaram um projeto, apresentaram na Câmara de Vereadores, e na parte toda, que aí essa parte política você pode me ajudar mais, mas somente no estado de Curitiba, que tinha toda a autorização para plantar, para cultivo, para produção. As mães hoje elas plantam em Curitiba, elas plantam no seu quintal, fazem cultivo, fazem com autorização judicial. Com autorização judicial. E elas fazem bolo, biscoito, usam nos alimentos para que os filhos possam comer. E além disso, a canabidiol ela é também manipulada em laboratório, onde ela vem em formato de óleo, e esse óleo ele é dado como medicação, como se fosse uma medicação mesmo, né? 3, 4 vezes ao dia, gotinhas durante o dia, ele é lipossolúvel e, claro, precisa de uma avaliação de um profissional para a indicação correta das miligramas, porque tem a concentração desses ativos, né? Do CBD, do THC, mas assim... Só para o pessoal de casa entender, o que é o CBD... O que é o TDAH? O THC. THC. São princípios ativos da planta e que age de forma mais intencional. A maconha, então, ela tem a questão da euforia, do barato, aquele psicoativo de efeito, a maconha. Aí o canabidiol é retirado tudo isso. É extraído as substâncias que só tem fim mesmo terapêutico, de ação central no sistema nervoso central. Então, por exemplo, o CBD e o THC são ativos que vão agir somente na parte neurológica psicomotora, ou de foco, age em partes do cérebro para desenvolver, para melhorar o foco, a concentração e a parte psicomotora. Então, todos os alucinógenos não são extraídos da planta, então não tem nenhum efeito alucinógeno quando você usa o cannabis, né, a canabidiol. Então, por que precisa de uma avaliação de um profissional, principalmente um profissional médico, para entender quais são os sintomas que esse paciente está tendo. De cada paciente, isso, para ver a quantidade de CBD, a quantidade de THC. Por exemplo, THC é para os pacientes que têm muitos sintomas. Sintomas mais, por exemplo, eu tive paciente com Alzheimer que precisou usar THC com CBD. Por quê? Porque ele estava dando surtos, né? Ele carregava, às vezes... E ele melhorou? Melhorou muito. Porque o Alzheimer dele veio com esquecimento da memória recente, porque o Alzheimer lembra da memória do passado, mas a memória recente não, e com agressividade. Então ele chegava em casa, ficava agressivo e queria também tirar as coisas de dentro de casa. Eu quero contar esse caso, porque a filha me procurou, né? Na época eu tinha uma sala de atendimento, Samela, meu pai tá assim, 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 assim. Cheguei lá, ele tava pegando o fogão de casa, carregando pra rua pra vender. Uau. Eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer. Já levei em vários médicos e não tô conseguindo mais ajustar a medicação adequada. E me falaram que tem a questão do canabidiol. E não tem efeito colateral, né? Não tem efeito colateral. Pode ter em alguns casos, sim, alguns efeitos. Por isso que precisa ser, às vezes, insônia. Pode causar, mas já em alguns pacientes ajuda no sono. Tem pessoas que usam para dormir. Por isso que precisa passar por um profissional. Por isso que precisa de um profissional para... E todo fitoterápico precisa de acompanhamento, porque às vezes as pessoas pensam, é planta, posso usar o tempo que precisar. Não, a planta também tem hepatotoxicidade, que a gente fala. Pode ser tóxica pro fígado. Então precisa ser acompanhado, porque às vezes... uso desacerbado, né? Exatamente, ou pela quantidade de tempo. Eu mesmo tive uma experiência com o canabidiol, porque eu ainda estava em algumas fases da enfermagem, eu trabalhava na prefeitura na área da enfermagem, eu cuidava muito de feridas. Talvez você que está aqui nos assistindo, você pode ter também um familiar que tem debilidade de mobilidade, desenvolveu aquelas úlceras de pressão, ou uma ferida venosa, né? E tem feridas que são muito difíceis de cicatrizar. E o canabidiol, eu comecei a fazer uma pesquisa de campo, diluído em óleo de girassol. Uau. Ele começou a cicatrizar muito ferida. E eu apresentei para um professor de uma universidade na minha cidade na época, e ele veio dos Estados Unidos e ele tinha muita experiência em cannabis sativa, né? E aí ele queria desenvolver esse projeto comigo, porque realmente não tinha nenhum estudo ainda voltado para ferida. E eu tava tendo evoluções boas, sabe? E o médico, qualquer médico, é um psiquiatra, é na área da medicina, tem que ser um médico. Tem que ser um médico. Geralmente é o psiquiatra. Neurologista, geralmente, que tem o acesso a esse tipo de indicação, de prescrição. Então, a regra seria, então, para entender, primeiro, se você tem uma questão para resolver, seja uma
uma cicatriz, igual você falou, para melhorar a cicatriz, uma questão psicológica. Sim, de ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer. Tem isso, aí você vai confirmar isso com um profissional médico. Sim. Um psiquiatra, vamos pensar assim. Após isso, aí o médico fala, olha, você vai precisar usar canabidiol. Eu venho tratando meus pacientes aqui com isso. Na verdade, são raros os médicos que indicam. Mas vamos supor que esse indique. Mas por quê? Porque... Tem alguma restrição dele? Porque é legalizado no Brasil, não é? Mas a partir desse médico, como que funciona? Ele vai ministrar, ele vai dar uma receita e depois precisa de uma ordem judicial ou não? Olha, hoje não mais no Brasil. Mas a partir do médico, a pessoa pode já plantar a cannabis sativa dentro do apartamento dela? Não. Como que funciona? Infelizmente, agora a cannabis sativa entrou na indústria farmacêutica. Tá. Então, eles prescrevem de acordo com o laboratório e a pessoa compra. Comprar na farmácia? Na farmácia. Tá. O único lugar no Brasil que tem autorização para cultivo Curitiba. é Curitiba. Até então, dentro dos meus conhecimentos, que eu tô fora dentro do conhecimento, né, há 5 anos. Olha que interessante isso, Ale. Quantos anos já em Curitiba? Isso Olha, daí? Porque você falou que na época da enfermagem já existia. Já. Vamos falar então 15 anos. Do meu entendimento, uns 10 anos pra 10 cá. anos. 10 anos. 10 anos dando certo. Dando certo. E por que o resto do meu do Brasil... entendimento, eu acredito que tenha muito Começou tempo agora. antes. Agora eu vou falar, por que o resto do Brasil, Sim. os executivos Não, estaduais não cria vergonha na cara e não copia Curitiba, cara? Não, e fora... Pra melhorar a saúde das pessoas, Fora né? o exterior, né? Os Estados Unidos. Sim. A gente tem aí outros países que estão à nossa frente na indicação, prescrição, uso, manuseio do canabidiol há muito tempo. Então, assim, o Brasil realmente demorou muito para se posicionar, aceitar e entender que é uma planta medicinal, assim como erva doce, como cidreira. E pra qualquer idade. E para qualquer idade. Perfeito. Pra qualquer idade. E que tem resultados fantásticos. Samela, mas poxa, você é cristã falando de maconha, deixa eu deixar bem claro aqui, Claro, né? claro. Porque Isso vai entrar no corte, hein? Isso vai entrar no corte. Então a gente vai falar, vai colocar no corte. como Isso. cristã, eu preciso entender que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Aham. Se é uma planta medicinal, nativa, que brotou da terra, quem foi que criou, minha irmã? Quem foi, meu irmão, que criou essa planta? Agora, qual é a minha intenção de usar essa planta? Porque a Bíblia fala sobre a intencionalidade do seu coração. É justo. Agora eu tô usando essa planta pra quê? Pra melhorar o meu foco, a minha concentração, Sim. que foi talvez destruída por algum déficit neurológico, ou por excesso de tela, ou por algum trauma, ou por algo genético, né? Então eu tô usando essa planta pra melhorar a minha cognição neural, a minha saúde. Sim, é uma planta que Deus criou. Sim. Agora, como que eu vou usar? É a mesma E o coisa. canabidiol não tem nada a ver com maconha, pelo que ela tá explicando aqui. Sim, porque um- retira toda aquele então, o efeito você não vai fumar o alucinógeno. canabidiol, você vai Exatamente. usar... Por exemplo, você que tá me ouvindo aqui, você, Marcelo, eu não sei se você já usou, Alexandre, talvez você já usou uma bezetacil. Eu já. Veio de uma planta. Aham. Veio de uma planta. Vários. E doía pra caramba, bicho. Você é louco. Quantas vidas a bezetacil já salvou de infecções bacterianas Verdade. gravíssimas e que veio de uma planta? Então, por que esse preconceito? Eu acho que é um preconceito, sabe? Que a gente precisa primeiro entender o conceito, ter conhecimento e entender que Deus criou todas as coisas. Agora, como que eu vou reagir diante e o das principal, coisas? Samela, Que é o equilíbrio, né? E é diferenciar, Que é o né? É o equilíbrio. principal. Porque quando a gente pega a cannabis sativa, pra se transformar em maconha, existe um processo. Existe. Né? Quando você É pega isso. a cannabis sativa lá no meio do mato, você não sai acendendo e fumando. Aquele Sim. cara que usa maconha, tá? Existe um processo. Por o canabidiol, a mesma coisa. Sim. Existe um processo. Pega a planta e trata devidamente Separa, para o né? canabidiol. Separa o que não presta, o que não, Sim. a questão dos efeitos da maconha para se tornar um medicamento. Sim. Né? É a mesma coisa, nós temos sentimentos tóxicos, a gente precisa separar dos sentimentos bons. Ótima A planta, analogia. né? Nós temos Perfeito. sentimentos tóxicos. Quais sentimentos tóxicos? Raiva, inveja, não é verdade? Então a gente tem que separar esses sentimentos e usar o que é bom. Perfeito. O que é bom? O amor, a empatia, a resiliência. É a mesma coisa a maconha. A gente separa o que é tóxico e absorve o que é bom. Exato. Tudo na nossa vida a gente tem que ouvir tudo e absorver o que é bom. É isso aí. Assim é as plantas. E é muito melhor usar uma planta
do que uma medicação que é uma droga, que de fato é uma droga, que tá tentando melhorar o seu cérebro, mas tá prejudicando o seu rim, o seu fígado, porque infelizmente melhora a dor de cabeça e piora o rim. E aí eu sou corajosa, porque profeta é corajoso, viu, gente? Eu sou meio profeta. Trago confronto mesmo, a gente tem uma indústria farmacêutica que não quer que você encontre a cura. Verdade. Ela quer te deixar totalmente dependente de cada vez mais de drogas e medicamentos. Posso ser um pouquinho audacioso aqui? Sim. Vocês acham que em 2025, vocês acham que ainda não existe cura para o câncer? Eu acredito que sim. Existe. Mas sabe por que eles não mostram? Porque eles querem ganhar ali na quimioterapia, eles querem ganhar no plano de saúde, eles querem ganhar nos câncer, médicos e no hospital, eles querem pegar aquele paciente de câncer, deixar 60 dias lá no hospital para ganhar dinheiro, porque ganha dinheiro muito, na plano estadia, de saúde, muito. ganha dinheiro na medicação, sabe? É um absurdo. E ainda assim, nós não estamos falando de milagre, né? Porque além dos tratamentos que talvez já existe cura da ciência para o câncer, mas eu ainda sou aquela pessoa que desde o início estou aqui dizendo que pela fé em Cristo Jesus, o câncer pode ser curado. Sim. Não existe doença, não tem nada impossível para Deus, para uma fé genuína, para um coração que não está distraído, né, com uma pessoa que vive em santidade, porque se você me perguntasse, Samela, como que eu posso viver cura através de um milagre? Com uma fé genuína. É isso aí. Alimentando a fé, vivendo uma vida de santidade, não vivendo superficial, mergulhe profundo em Deus, porque eu já vi e posso testemunhar pessoas com câncer que foram curadas, pessoas que não enxergavam, voltaram a enxergar. Então, não só pela indústria farmacêutica ou pela medicina, que a gente agradece pela medicina, quem sou eu para dizer, porque foi Deus que deu ciência ao homem, mas eu também acredito em milagres e que ele pode acontecer através de uma fé. Eu falo que Jesus, em Marcos 5,34, quando ele vai curar um cego, ele fala, a tua fé te curou. Ele não fala nem que foi ele que curou. Não, e a gente tem que, e a gente tem que torcer que essa santidade, que essa fé consiga atingir a mente dos grandes líderes das empresas farmacêuticas. Pra ter consciência, né? Que essa fé, que essa santidade consiga atingir a mente dessas pessoas, dos nossos políticos, desses grandes líderes, para que possa trazer uma condição melhor para a nossa sociedade. E trabalhar também a inclusão social, né, Ale? É isso. Principalmente aí. com o acesso, né? O acesso. Dá acesso para todos, né? Isso, melhor, deixa eu te falar. Como toda entrevista boa, acaba rápido. Né? É verdade. Eu quero, todos nós aqui, né? Cada um vai fazer o seu agradecimento em particular, mas eu quero agradecer muito a sua presença, o seu ensinamento, o seu conhecimento, isso que você está fazendo para as pessoas, o quanto você ajuda. Eu tenho certeza absoluta que você já plantou várias sementinhas aí para lá em cima, né? A gente sabe que isso aqui é temporário, então tem muita sementinha que você já plantou que com certeza absoluta vai crescer muito. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, o espaço de estar aqui com vocês. E eu sempre falo, né, que Deus seja louvado, porque toda honra, toda glória a Ele, todo conhecimento, entendimento que Ele nos deu, nós estamos aqui só para transbordar, e eu fico feliz em estar num programa como esse, né, num podcast que fala sobre poder sem limites. Então, parabéns vocês que desenvolveram esse projeto, esse propósito, que está alcançando tantas vidas, dando acesso, oportunidade a conhecimento a tantas pessoas que precisam. E eu agradeço e me sinto feliz em estar aqui participando. Obrigada. E, cara, foi um prazer conhecer você. Você falou coisas aqui que realmente eu fiquei impressionado. Você tem muito conhecimento em várias áreas. Parabéns, muito parabéns. Tenho certeza que o que o Marcelo falou é verdade. Você ainda vai crescer muito mais. E agradecer aí pelos inscritos também. Então, né, estamos crescendo cada vez mais. Graças a Deus. O episódio 11 já, né? Nosso foco é ajudar, né? Crescer. Ajudar sempre. E quanto mais pessoas a gente atingir, mais famílias a gente vai estar aí ajudando, se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu. Fique com Deus. Valeu. Até o próximo episódio.